Os peregrinos encontram ateu e passam pelo solo enfeitiçado. Ora, depois de algum tempo, viram alguém que, lá longe, vinha só e tranquilo pela estrada na direção dos dois. Disse Cristão ao companheiro: lá vem um homem que caminha em direção oposta de Sião. De certo vem ter conosco. Esperançoso logo respondeu: estou vendo. Fiquemos atentos agora, pois talvez também ele se revele um adulador. Veio o homem se aproximando e afinal se encontraram os três. Chamava-se Ateu e perguntou-lhes para onde seguiam. Nós vamos para o Monte Sião. Ateu caiu em gostosa gargalhada. Por que todo este riso? Rio por ver que são ignorantes, impondo-se a si mesmo jornada tão tediosa, e, no entanto, provavelmente nada terão para compensar os seus esforços senão a própria viagem. Por quê? Perguntou o cristão. Acha que não seremos recebidos? Recebidos? Este lugar com que vocês sonham simplesmente não existe. Não neste mundo, mas sim no que há de vir. Quando eu estava ainda na minha terra natal, respondeu Ateu, ouvi isso que vocês agora me dizem, e curioso saí a procurar. Mas já há 20 anos busco essa cidade, e mesmo em todo este tempo não vi nem sinal dela. Cristão lhe respondeu: também ouvimos e cremos que há de fato um lugar assim a encontrar. Ora, se eu não tivesse acreditado, certamente não teria deixado a minha terra para procurá-lo, mas nada encontrado. E se de fato existisse, eu certamente o encontraria, pois busquei bem mais do que vocês. Volto pelo mesmo caminho. Buscarei agora ânimo nas coisas que um dia desprezei, trocando-as por esperanças, hoje sei vãs. Nossa! Será verdade o que diz este homem? Perguntou o cristão ao companheiro. Esperançoso logo lhe respondeu: cuidado! Ele é um dos aduladores. Lembre-se do que já passamos por dar ouvidos a esse tipo de gente. Ora, então não existe nenhum Monte Sião? Pois já não avistamos das montanhas aprazíveis o portão da cidade? E não devemos também andar na fé? Continuemos para que o homem do chicote não nos açoite de novo. Você é quem deveria ter me ensinado esta lição que lhe sussurro agora no ouvido, respondeu esperançoso. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Ouça, meu irmão, não lhe dê ouvidos. Creiamos para a salvação da alma. Hebreus 10, 39. Cristão respondeu: meu irmão, não lhe fiz essa pergunta porque duvidasse da verdade da nossa crença, mas para pô-lo à prova e para arrancar de você o fruto da sinceridade do seu coração. Quanto a este homem, sei que está cego pelos deuses deste mundo. Prossigamos nós dois, sabendo que cremos na verdade e que nenhuma mentira pode vir da verdade. 1 João 2:21. Agora sim me alegro na esperança da glória de Deus, respondeu-lhe esperançoso. Afastaram-se então do homem, que rindo dele seguiu seu caminho. Vi então no meu sonho que caminharam até alcançar certo país. O ar dessa terra deixava os forasteiros naturalmente sonolentos. Ali esperançoso viu-se bastante entorpecido e pesado de sono. Disse esperançoso: sinto-me sonolento, tanto que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos nos deitar e cochilar um pouco. De modo nenhum, respondeu-lhe cristão, pois temo que, dormindo, talvez jamais despertemos. Por que, irmão? O sono é agradável ao homem laborioso.
Ficaremos revigorados depois de uma soneca. Não se lembra de que um dos pastores nos alertou sobre o solo enfeitiçado? Com isso, ele quis dizer que não deveríamos dormir. Portanto, não vamos nos entregar ao sono como os outros, mas sim vigiar e permanecer sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Reconheço meu erro, respondeu esperançoso. Se eu estivesse aqui sozinho, certamente dormiria. Talvez à custa da minha própria vida. Percebo ser verdade o que disse o sábio. Melhor é serem 2 do que 1. Eclesiastes 4:9. Até aqui sua companhia tem sido uma bênção para mim, e certamente você terá boa recompensa pelos seus esforços. Para espantar a sonolência, então nada melhor do que uma boa conversa, respondeu o cristão. Ora, como não? Por onde começamos? Por onde Deus começou conosco. Mas, por favor, comece você. Se os santos se acham sonolentos, mofinos, que ouçam o que dizem esses 2 peregrinos. Sim, que aprendam com eles, devotados, como manter bem abertos os olhos cansados. A comunhão dos santos, os olhos no eterno, mantém o homem desperto e longe do inferno. Neste momento, Cristão começou dizendo: Vou lhe fazer uma pergunta. Como foi que você começou a pensar em agir como está agindo hoje? Você pergunta como comecei a buscar o bem da minha alma? Sim, é essa mesma a minha pergunta. Passei muito tempo hipnotizado pelas coisas que se veem e vendem na nossa feira. Coisas que hoje, creio, teriam me arrastado à perdição e à destruição, caso nelas eu persistisse. Que coisas eram essas? Perguntou-lhe Cristão. Todos os tesouros e riquezas do mundo. Também adorava a desordem, as orgias, a bebida, os palavrões, a mentira, a impureza, a violação do sábado e muito mais. Tudo o que concorria para a destruição da alma. Mas, ouvindo e refletindo sobre as coisas divinas, ouvindo de você e também do amado fiel, que foi morto pela fé e pelo reto viver na feira das vaidades, finalmente descobri que o fim delas é a morte. Romanos 6:21. E que por causa destas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. E você então imediatamente se deixou arrebatar pelo poder desta convicção? Perguntou-lhe Cristão. Não me dispus logo de início a reconhecer a iniquidade do pecado, nem a condenação que sobrevém a quem a pratica, bem pelo contrário. Assim que a palavra penetrou na minha mente, passei a empenhar-me por fechar os olhos à luz. Mas o que foi que o fez perseverar naquela vida, mesmo diante dos primeiros esforços do bendito Espírito de Deus em você? Bem, primeiro porque eu ignorava que aquilo fosse a obra de Deus em mim. Nem me passava pela cabeça que é pelo despertar para o pecado que Deus começa a conversão do pecador. Segundo, porque o pecado era ainda muito agradável à carne, e eu relutava em abandoná-lo. Em terceiro lugar, não via como me separar dos meus velhos companheiros, pois sua presença e seus atos me eram tão desejáveis. E, finalmente, as horas em que essas convicções tomavam conta de mim eram tão dolorosas e tão aterrorizantes que o meu coração não podia suportá-las, nem mesmo a lembrança delas. Cristão então disse: Então, ao que parece, às vezes você se via livre dessa sua aflição? Isso mesmo, só que ela me voltava à mente outra vez, e então eu ficava tão mal quanto antes, ou mesmo pior. Mas o que é que o fazia lembrar dos pecados de novo? Muitas coisas. Por exemplo,
Se eu encontrasse o bom homem nas ruas, ou se eu ouvisse alguém lendo a Bíblia, ou se a minha cabeça começasse a doer, ou se ficasse sabendo que algum vizinho meu estava doente, ou se eu ouvisse os sinos tocarem pelos mortos, ou se eu mesmo pensasse na morte, ou se ficasse sabendo que alguém morrera de morte súbita, mas especialmente quando eu pensava em que logo chegaria a hora do meu julgamento. E você conseguia se livrar com facilidade da culpa do pecado quando ela lhe sobrevinha por algum desses meios? Não. Com o passar do tempo, não, pois essas coisas me dominavam a consciência cada vez mais rápido. E depois, se eu sequer pensasse em voltar a pecar, embora os meus pensamentos se revoltassem contra isso, o tormento me era dobrado. O que você fez, então? Eu cheguei à conclusão de que eu deveria me esforçar por me corrigir, pois senão, pensei, certamente seria condenado. E de fato se esforçou para se corrigir? Sem dúvida nenhuma. Fugi não só dos meus pecados, mas também dos meus companheiros do pecado. E passei a me dedicar a deveres religiosos como a oração, a leitura, o arrependimento do pecado, o falar a verdade ao próximo, etc. Fiz essas e tantas outras coisas que nem posso relatar todas elas aqui. E então passou a se sentir melhor? Perguntou o cristão. Passei, por algum tempo, mas afinal a minha angústia novamente me afligiu, apesar de toda a renovação a que me impus. Mas como, se você já estava renovado? Por várias razões, especialmente ao lembrar-me de coisas como esta. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Por obras da lei ninguém será justificado. E ainda, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Isaías 64:6, Gálatas 2:16, Lucas 17:10. Além de muitas outras semelhantes. A partir disso, acrescentou esperançoso. Comecei a refletir comigo. Se todas as minhas justiças não passam de trapo de imundícia, se pelas obras da lei nenhum homem pode ser justificado, e se depois de ter feito tudo não passamos de servos inúteis, então é pura loucura pensar em alcançar o céu pela lei. E concluiu dizendo: pensei também, se um homem contrai uma certa dívida no comércio, mas depois passa a pagar à vista tudo o que compra, ainda assim sua antiga dívida permanece? E por ela o comerciante pode processá-lo e lançá-lo na prisão, até que pague a dívida. Cristão interrompeu. Bom, e como você aplicou isso a si mesmo? Ora, assim pensei comigo. Por conta dos meus pecados acumulei enorme dívida no livro de Deus. E mesmo que agora esteja renovado, não conseguirei liquidar este débito. De novo, portanto, pensar nisso constantemente, mesmo diante de tudo o que fiz, para me corrigir, mas como poderei me livrar da condenação em que me enredei por causa dos pecados do meu passado? Muito bem, ótimo proceder este seu, respondeu o cristão. Mas, por favor, continue. Outra coisa que me vem perturbando, desde as minhas primeiras reformas, é que ao examinar detidamente o melhor que hoje faço, ainda vejo pecado. Pecado novo, combinado ao de melhor que faço. Então sou obrigada a concluir que, apesar dos bons conceitos que eu tinha de mim mesmo e dos meus deveres, a cada novo ato cometo pecado suficiente para ir para o inferno, mesmo que a minha vida anterior fosse imaculada. Mas o que você fez então? Perguntou o cristão. O que eu fiz? Simplesmente não sabia o que fazer, até quando enfim criei coragem para abrir o meu coração com Fiel, pois eu e ele nos conhecíamos bem. Ele me disse que,
a menos que eu obtivesse a justiça de um homem que jamais houvesse pecado, nem eu mesmo, nem toda a justiça do mundo poderia me salvar. E você crê que ele disse a verdade? Se ele me tivesse dito isto quando eu me achava contente e satisfeito com as minhas próprias reformas, certamente eu teria julgado louco pelo seu esforço insano. Mas, como hoje percebo a minha própria insanidade e o pecado que se une aos meus melhores atos, sou forçado a concordar com ele. Cristão então perguntou-lhe: Mas quando ele lhe sugeriu isso, você julgou que seria possível encontrar tal homem, homem de quem se podia dizer com justiça que jamais havia pecado? Devo confessar que, a princípio, as palavras me soaram esquisitas, mas depois de conversar mais com ele, fiquei plenamente convencido dessa verdade. E você lhe perguntou que homem era esse? E como você poderia ser justificado por intermédio dele? Perguntei sim, e ele me disse que era o Senhor Jesus, que estava à direita do Altíssimo. E assim, disse ele, a única saída é ser justificado por ele, crendo naquilo que ele mesmo fez nos tempos em que viveu entre nós, para depois sofrer e morrer no madeiro. Perguntei-lhe ainda como é que a justiça desse homem poderia ser tão eficaz a ponto de justificar outra pessoa perante Deus. E ele me disse que este homem era o próprio Deus Todo-Poderoso e o que ele fez, enfrentando a própria morte, não foi por si mesmo, mas por mim, a quem se deveriam atribuir seus atos e a dignidade destes, desde que eu cresci nele. E o que você fez então? Perguntou o cristão. Levantei objeções a esta crença, pois pensava que ele não estaria disposto a me salvar. E o que lhe disse então, fiel? Encorajou-me a ir vê-lo. Eu lhe disse que isso seria presunção da minha parte, mas ele disse que não, que eu estava convidado a fazê-lo. Depois me deu um livro ditado por Jesus, para me encorajar a buscá-lo com mais liberdade. A respeito deste livro, disse-me ainda que nele cada i e cada tio eram mais firmes do que o céu e a terra. Perguntei-lhe então, acrescentou esperançoso, o que deveria fazer quando o encontrasse, e ele me respondeu que eu deveria ficar de joelhos e suplicar, de todo o meu coração e de toda a minha alma, que o Pai o revelasse a mim. Então perguntei-lhe como eu deveria fazer essa súplica. E ele me disse: você vai encontrá-lo num propiciatório, onde ele fica o ano inteiro para conceder o perdão àqueles que o procuram. E concluindo então seu relato, esperançoso disse: declarei-lhe então que não sabia o que dizer quando lá chegasse. E ele me mandou dizer isto: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou, e faz-me conhecer e crer em Jesus Cristo, pois sei que sem a sua justiça ou sem que eu tenha fé nesta justiça, certamente serei lançado fora. Senhor, ouvi dizer que tu és um Deus compassivo, que determinastes que teu Filho Jesus Cristo seria o Salvador do mundo, e que, além disso, tu estás disposto a concedê-lo ao pecador miserável que sou, e sou de fato pecador. Senhor, aproveita então esta oportunidade e manifesta a tua graça na salvação da minha alma, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E então você fez o que ele lhe aconselhou? Perguntou o cristão. Sim, e muitas, muitas vezes. E o Pai certamente lhe revelou seu filho. Não, na primeira vez não. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Não, não foi nem mesmo na sexta. E o que você fez então?
O que eu fiz? Para dizer a verdade, nem sabia o que fazer. Não foi tentado a deixar de orar? Fui, umas 100 vezes ou 200. E por que não fez? Eu acreditava que o que me disseram era verdade, que sem a justiça deste Cristo, nem mesmo o mundo todo poderia me salvar. Então pensei comigo: se esqueço tudo isso, morro. E no trono da graça, o máximo que me acontecerá é também a morte. Assim, me veio esta ideia: se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Abacuque 2:3. Assim continuei orando até que o Pai, enfim, me revelasse seu Filho. E como foi que ele lhe revelou o Filho? Não o vi com os olhos da carne, mas com os olhos do entendimento. Foi assim. Certo dia eu estava muito triste, mais triste do que jamais me sentira na vida. Essa tristeza me veio pela percepção da grandeza e da iniquidade dos meus pecados. Então, quando eu já não esperava nada senão o inferno e a eterna perdição da minha alma, vi de repente o Senhor Jesus olhar lá do céu para mim, dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. E esperançoso continuou dizendo: mas respondi: Senhor, sou um grande pecador, pecador de fato. E ele me disse: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Então falei: mas Senhor, o que significa crer? Foi aí, ao me vir à mente esta passagem: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6:35. Que percebi que crer e vir são a mesma coisa, e que aquele que vem, ou seja, aquele que busca a salvação de Cristo com o coração e o afeto, este de fato crê em Cristo. Então, meus olhos marejavam, emocionou-se esperançoso e pedi ainda: mas Senhor, será que um grande pecador como eu poderá de fato ser aceito por ti e salvo por ti? E o ouvi dizer: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6:37. Falei depois: mas como, Senhor? Como devo proceder contigo quando for a ti, para que a minha fé se faça correta? E ele me respondeu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é mediador entre Deus e nós. Ele vive sempre para interceder por nós. 1 Timóteo 1,15, Romanos 10,4, 4,25, Apocalipse 1,5, 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 7,25. E de tudo isso, disse esperançoso, concluí que devo procurar justiça na sua pessoa e a expiação dos meus pecados pelo seu sangue. O que ele fez em obediência à lei do seu Pai, submetendo-se ao castigo, não foi por si mesmo que fez, mas por aquele que, grato, aceita este sacrifício para a sua salvação. E agora meu coração estava repleto de alegria, os olhos cheios de lágrimas e o coração transbordante de amor pelo nome, pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. De fato, foi uma revelação de Cristo à sua alma, comentou o cristão. Diga-me, que efeito excedeu tudo isso sobre o seu espírito? Faz-me ver que o mundo inteiro, apesar de toda a sua justiça, está num estado de condenação.
Fez-me ver que, por ser justo, Deus Pai pode justificar com retidão o pecador que busca a Jesus. Deixou-me profundamente envergonhado da iniquidade da minha vida anterior, fazendo-me conhecer e sentir a minha própria ignorância. Pois antes jamais tivera no coração sentimento que me revelasse a maravilhosa beleza de Jesus Cristo. Fez-me amar a vida de santidade, acrescentou esperançoso, e desejar fazer algo para a honra e glória do seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Pensei, tivesse eu agora 1000 litros de sangue nas veias, poderia vertê-lo todo por amor a Jesus Cristo. Nota: a lembrança de castigos passados é um auxílio contra as tentações do presente.